Meu amigo, minha amiga, eu quero trazer uma palavra de gratidão a você que tem caminhado com a nossa comunidade nestes últimos 8 anos. 8 anos que comemoramos nesta semana, no dia 13 de setembro. Nosso desejo é que a boa mão de Deus possa continuar inspirando você. Ore por nós, continue contribuindo financeiramente, faça sua a missão da nossa comunidade de buscar e ganhar pessoas para Jesus Cristo. Muito obrigado a você. Eu queria hoje, logo no início, para inspirar você, compartilhar uma das palavras mais bonitas de toda a Bíblia, uma palavra que nos encoraja grandemente. É a palavra que encontramos no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 27, onde nos é dito: assim Deus criou os seres humanos à sua imagem, parecidos com Deus os criou. Ele os criou homem e mulher. Uma pessoa olhou a foto da minha carteira de identidade e eu não sei se ela achou bonita ou feia, mas quando ela viu a foto, ela olhou para mim e perguntou: mas é você mesmo? Você já percebeu o quanto a vida nos muda? Às vezes mudamos para melhor, mas muitas vezes mudamos para pior. Mas não apenas na foto. Nossas escolhas mudam a gente. Encontros nos mudam, relacionamentos nos mudam, o sucesso nos muda, fracassos, doenças deixam as suas marcas e nos transformam. Ao longo da caminhada, acabamos percebendo que a nossa vida é transformada em algo bem diferente do que era para ter sido, do que sonhamos e planejamos. Por isso eu pergunto, você está satisfeito com aquilo que sua vida se tornou? Ela ainda é parecida com aquilo que Deus planejou lá no início? Este é Michael J. Fox, ator de Hollywood. Ele ficou conhecido e famoso por causa do sucesso do filme De Volta para o Futuro, lançado em 1985. Trata-se da história de um adolescente chamado Marty, que entra na experiência de um excêntrico cientista chamado Doc Brown. Em um carro modificado, ele viaja pelo tempo, querendo mexer no curso da sua história e mudar o passado. Você já teve esse desejo alguma vez? No passado, Marty conhece os seus pais ainda jovens. O problema é que Marty pode deixar de existir porque ele interfere na rotina de seus pais, que correm o risco de não se apaixonar mais. Interessante o filme. Nós olhamos para aquilo que a nossa vida se tornou ou como ela está passando rapidamente. E nasce em nós, automaticamente, o desejo de que algo fosse diferente. Olhamos para nós mesmos, para a nossa história e enxergamos aquilo em que fomos transformados e muitas vezes o que vemos não nos agrada. Está tudo muito diferente do que a gente havia planejado. Eu não sou mais eu. Depois de todo aquele sucesso, um repórter perguntou para Michael J. Fox: quem é você agora, depois de todo o sucesso? E ele respondeu: eu continuo sendo Michael J. Fox. 5 anos depois do filme, em 1991, em meio a uma carreira meteórica de sucesso, Michael acorda
certo dia pela manhã com um tremor, um movimento estranho no dedinho de uma das mãos. Um tremor que persiste e que ele tenta controlar sem sucesso. Como os tremores se agravam, ele logo descobre ser portador de uma forma precoce de mal de Parkinson. Uma doença que normalmente atinge pessoas depois dos 60 anos de idade. A essa altura, ele estava apenas com 29 anos. Durante 7 anos, ele tentou esconder, sem revelar ao público, a sua doença, o que fez com que a qualidade de seu trabalho caísse progressivamente. Parecia que ele estava se transformando em algo diferente do que ele era até então. Cada vez mais ele tinha dificuldade para controlar os seus espasmos, muitas quedas e fraturas, deformidades. Nessa ocasião, mais uma vez, um repórter lhe pergunta: quem é você agora? Antes um otimista incorrigível e agora com uma doença incurável. E ele respondeu: eu ainda sou Michael J. Fox. Meus amigos, interessante a história, porque normalmente nós perdemos o nosso eu, perdemos a nossa identidade em nossa caminhada. Sucesso e fracasso nos mudam, pessoas nos mudam, sofrimentos nos mudam, escolhas nos mudam. E muitos eus já não são meus. Nesta semana nós recomendamos a leitura deste livro do pastor Ricardo Barbosa, chamado Identidade Perdida. E neste livro, que é um livro muito precioso, eu queria reforçar a recomendação da leitura. A certa altura, o pastor Ricardo diz o seguinte: nós perdemos o nosso eu quando seguimos o primeiro Adão e queremos ser como Deus. E neste ímpeto de sentar na cadeira de Deus, nós temos o potencial de nos tornarmos em diabos. A palavra diabo significa fazedor de confusão, aquele que embaralha as peças. Quando queremos mais do que a boa ordem de Deus, caímos em desordem. Nosso ego no trono de Deus é desordenado, é vazio, dolorido, atarefado e frágil. E para atendê-lo, apelamos a toda sorte de erros e pecados. A escritora Lia Luft fez uma descrição interessante da situação na qual o ser humano chegou depois que ele se desconectou do Criador. Veja o que ela diz: viver em nossos dias é como subir uma escada rolante pelo lado que desce. A gente caminha e não sai do lugar. No alto nos seduzem toda sorte de novidades e o excesso de ofertas nos angustia. Sucesso, riqueza, prazer, entretenimento, mas a gente nunca chega lá. Quando olhamos para baixo, nos convocam a futilidade, o esquecimento e o desânimo. Em cada esquina surgem novas atrações, mas nós continuamos insatisfeitos. Hoje, cada pessoa tem a sua bolsinha de medicamentos. Nela se encontram pílulas para dormir e outras para acordar. A pílula da depressão que nos tira a libido e aquela que ninguém sabe para que serve, mas todo mundo toma. Interessante descrição, não é?
subir a escada pelo lado que desce e nunca saímos do lugar. E logo, meus amigos, nessa trajetória, nós percebemos que existem dentro de nós eus que não são meus. Aquilo em que nos transformamos é muito diferente daquilo que nós sonhamos para nós mesmos, mas muito, muito diferente do que aquilo que Deus planejou de sermos parecidos com Jesus. Porque o que Deus quer não é apenas que creiamos em Jesus, mas que nos tornemos seus imitadores, parecidos com Ele. Um pai tinha 2 filhos, de quem ele foi se distanciando por conta de problemas de relacionamento. A velhice chegou e com ela a solidão. Numa visita, eu vi sobre a mesa uma foto dele com seus 2 filhos, ainda pequenos. E aí eu perguntei, por que você não chama os seus filhos? E a resposta foi lacônica. Aqueles 2 meninos não existem mais. Os eus que não são meus. Nessa caminhada, alguns ficam doentes, física e emocionalmente. Outros ganham dinheiro, mas passam a viver uma vida fútil. Outros têm sucesso, mas a sua vida se torna completamente vazia. Outros fracassam e acumulam mágoas e amarguras. Outros cometem erros e aí carregam culpas e frustrações. Muito diferente do que aquilo que sonhavam no começo de suas vidas. E muito, mas muito diferente do que aquilo que Deus planejou. Isso tem cura? Alguns anos atrás, eu fiz amizade com uma pessoa que era bem mais velha do que eu e que já faleceu fazem uns 25 anos. Quando aquele amigo chegou aos 80, eu tinha metade disso. E ele me disse algo bem interessante. Quando se chega aos 80, a gente deveria poder começar de novo. Diferente, melhor. Os eus que não são meus. Nunca antes, meus amigos, na história, as pessoas viveram tão bem e tão mal ao mesmo tempo. Financeiramente, muitas pessoas vivem muito melhor do que os seus pais. Mas quando se trata de relacionamentos e da vida, as pessoas não estão bem. A frustração e a sensação de vazio aumentam no mesmo ritmo que aumentam o consumo de antidepressivos e bebida alcoólica. A procura por terapias de todos os tipos, o surgimento dos gurus da autoajuda e da indústria do entretenimento. As muitas ofertas de lazer, divertimento, festas, viagens, entretenimento, enfim, são ofertas para preencher o vazio, sempre crescente, da alma humana. A pressão pela eficiência, pelo sucesso na profissão, no esporte, no sexo, na beleza, na diversão, intensifica a ansiedade e cria um sentimento permanente de insatisfação nas pessoas. Subindo a escada rolante que desce, sem sair do lugar. Em uma conversa com uma mulher ainda jovem, mãe dedicada, eu perguntei pela profissão dela. E em tom de desculpa, ela respondeu, eu apenas sou mãe e dona de casa. Ela estava dizendo que ser mãe e dona de casa é não ser ninguém.
os eus que não são meus. Meus amigos, tem uma resposta para tudo isso? O que a gente faz com isso? A cada semana, meus amigos, eu deixo uma boa parte do meu tempo e dedico para a oração, para a leitura da Bíblia, leituras de livros e conversas com pessoas, num esforço para trazer para vocês a cada domingo uma palestra, uma mensagem que seja fiel à palavra de Deus e também relevante para a vida e o dia a dia de vocês. Nos estudos dessa semana eu encontrei uma palavra preciosa. Na carta de Paulo aos Efésios, na versão da Bíblia, a mensagem. Veja a palavra. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo. Acho que aprenderam direito, porque foram bem instruídos na verdade, exatamente como a temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida tem de ser abandonado. É pura podridão, doideira total. Saiam fora. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. A reconciliação com Deus, o perdão de Deus e um compromisso com Deus são o único caminho para uma vida na qual nos tornamos parecidos com Jesus, como era na origem. O próprio Paulo de Tarso escreve em uma outra de suas cartas aos cristãos da Galácia, na Ásia Menor, o seguinte: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Que tal aceitar esse convite? Vamos falar com Deus. Ó Senhor, nós queremos reconhecer de que, de fato, nós muitas vezes somos como pessoas que tentam subir a escada rolante que desce e não chegamos em lugar nenhum. Reconhecemos, Senhor, de que tudo começou quando tentamos imitar o primeiro Adão, nos tornando autônomos em relação ao Criador que nos planejou de forma tão bonita, querendo nos fazer parecidos com Jesus. Mas, Senhor, o que nós pedimos nesse dia, que Tu possas derramar o Espírito Santo sobre cada pessoa que está aqui ouvindo essa mensagem, para que nós possamos ter um novo começo, para que Cristo possa vir a habitar em nós, para que nós possamos ser transformados em novas criaturas, parecidos com Jesus. Amém. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se
Se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor. Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem sou eu pra ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Não apenas por quem sou, Mas porque tu és fiel. nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro Que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu.